Top 3 fundos imobiliários seguros para você investir hoje, né? Basicamente, hoje dentro do Brasil você tem vários e vários fundos imobiliários de vários e vários segmentos. E vale destacar dois pontos atuais que vão influenciar e muito na sua tomada de decisão em relação aos fundos imobiliários. A primeira delas é que cada segmento tem o seu fator de risco, tá? Cada segmento apresenta sua vantagem e desvantagem e são categorizados como mais baixo risco segmentos como logística e tijolo. Já segmentos como híbridos e de papel são categorizados como médio para alto risco dentro de fundos imobiliários. Então sim, o segmento influencia diretamente no risco que aquele fundo imobiliário tem ali nos seus ativos de modo geral. E também os imóveis e papéis do seu portfólio compõem todo o fator de risco dentro daquele fundo imobiliário. O segundo ponto aqui é que agora nós estamos passando por cortes na taxa Selic, tá? Esses cortes na Selic vão influenciar diretamente na distribuição de alguns setores, vai favorecer alguns setores como de logística e tijolo, tá? E deve aí prejudicar bem entre aspas, tá? Outros setores no quesito de distribuição de dividendos. Você pode ter uma queda bem singela na distribuição de dividendos, porque os cortes na Selic influenciam diretamente os contratos ali, inclusive em fundos de papel e híbridos ali, né? Então você provavelmente vai observar uma pequena queda nos dividendos e uma valorização das cotas de alguns fundos imobiliários aí nos próximos meses, tá? E sem mais delongas, temos aqui o nosso top 3 que fica com o HGLG11. Esse que é um fundo imobiliário de logística que custa R$ 161 atualmente, tá? E tem um dividendo bem singelo de 9,13% acumulados aí nos últimos 12 meses, tá? Ele não vai apresentar um dividendo muito elevado, tá? Ele vai ficar entre 9 até 10% ali no máximo, tá? Ao ano, tá? De distribuição, porque ele é um fundo de logística. E nos fundos de logística é muito comum que você ganhe também bastante com a cota, a valorização da cota. Um exemplo aqui, antes, né, da pandemia, você tem aqui, ó, uma cota que custava R$ 126 e chegou aqui numa máxima de R$ 221, né? Quase R$ 100 aí de valorização por cota. Imagina ali, 1.000 cotas são R$ 100 mil de lucro caso você tivesse realizado a venda das cotas, né? Então você ganha com a cota e ganha também com a distribuição de dividendos consecutivamente, tá? Basicamente esse fundo imobiliário tem hoje um P sobre VP aqui de 1,05, ele não está muito valorizado, mas o mercado ele paga um prêmio para adquirir esse fundo imobiliário. Ele tem um número excelente de cotistas, de 396 mil cotistas e uma liquidez média diária também excelente, tá? Porém, os grandes fatores que colocaram ele aqui no top 3 são dois. Primeiramente, é a gestão, né, que é aqui da Credit Suisse, tá? Desse fundo imobiliário, que é uma boa gestão, uma gestão ativa, inclusive. E o segundo ponto, obviamente, é o seu portfólio, né? Que é composto aqui por galpões logísticos, que é um segmento que é mais tranquilo, entre aspas, de avaliar, mas se você comparar ele com fundo de papel ou híbrido, por exemplo, ele sim é bem mais tranquilo de você avaliar tanto os imóveis quanto o relatório mensal gerencial que esse fundo imobiliário ele solta, né? E outro ponto, os contratos, eles têm um longo prazo, né? Aqui, mais de 63% dos contratos, eles estão ali para mais de 36 meses, tá? Então, são contratos mais longos, são imóveis bem localizados, distribuídos entre São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Então, ele tem aí um bom potencial de valorização ao longo dos anos e é um mercado bem sólido, é um mercado de logística aí, é um mercado com muita demanda e é óbvio que esse fundo imobiliário tem bons imóveis e está bem localizado. E olha só os indexadores, o IPCA e o IGPM. O IPCA deve ficar ali estável, entre aspas, agora com a queda da Selic e pode voltar a subir aí nos próximos meses e anos também. E esse fundo ele acaba se favorecendo dessa alta também, porque você tem um ajuste nos contratos, tá? De modo geral. Aqui o portfólio dele, outros fundos imobiliários e assim em diante. Então o nosso top 3 fica aqui com o HGLG11, que já foi inclusive um dos fundos imobiliários mais comentados dentro do Brasil. O HGLG11, até hoje ele é muito comentado, é um bom fundo imobiliário, então acho que é válido a escolha do HGLG11 no top 3 aqui. E no nosso segundo lugar fica com um grande fundo imobiliário, um fundo imobiliário famoso no Brasil, que é o MXRF11, né? Que é o Maxi Renda, tá? É um fundo barato, ele não está tão barato agora, eu quero explicar isso para você agora, inclusive fique muito atento porque o P sobre VP dele está muito esticado, na minha opinião, eu vou explicar mais para você agora, tá? O MXRF11 é um fundo que custa R$10, ele é a porta de entrada de muitos investidores no mercado de
fundos imobiliários e ele está no nosso segundo lugar. Por quê? Porque ele tem um excelente portfólio e uma excelente gestão. Porém, eu vou falar para você agora, segura um pouco a aquisição do MXRF11. Eu posso até fazer um vídeo somente sobre esse fundo imobiliário, porém ele está com um preço muito elevado na minha opinião. Tá, ele está beirando os R$11. Ah, Leonan, ele pode subir? Claro, ele já chegou aqui, ó, em 13, 14 reais, né, praticamente aqui, né? Porém, agora está bem esticado. Com essa queda da Selic, com os cortes da Selic, esse fundo deve corrigir um pouquinho o valor da cota dele, deve ter uma correção, já está havendo uma correção nos dividendos. A gente pode até olhar aqui, ó, a última distribuição, olha só em comparação com os meses anteriores, ó, maio 12 centavos, junho 12 centavos, julho, 12 centavos, já em agosto, 11 centavos. Já caiu 1 centavo por cota. Ah, 1 centavo é pouco. Multiplica vezes 1 milhão para você ver. Então não é tão pouco assim, né? Teve aí basicamente 10% de queda na distribuição dos dividendos mensais, tá? Nesse caso. Agora, Leonan, por que você trouxe ele em segundo lugar e por que ele não está tão interessante para comprar agora? Primeiro, porque ele não está tão interessante, né? Basicamente, ele está com um peso VP de 1,10, né? Está sendo negociado com um prêmio muito alto, na minha opinião, tá? Essa é minha opinião, tá? De mercado, de modo geral. Inclusive, vários outros investidores concordam com essa opinião. Então, ele está bem esticado. Então, eu esperaria um pouco. Dos três aqui, esse é o único que eu esperaria um pouco para adquirir novamente. Eu, particularmente, estava pensando em fazer novas aquisições esse mês, porém, vou esperar um pouco mais para comprar novas cotas do MXRF11, tá? Agora, ele chama atenção, basicamente, pelo número de cotistas, né? Quase 1 milhão de cotistas e 12 milhões de liquidez média diária. Uma excelente liquidez média diária. O HGLG11 também tem uma excelente liquidez média diária, tá? E esse fundo imobiliário, de modo geral, ele é também gerenciado por uma grande equipe, né? Que é o BTG Pactual, ali junto com a XP, tá? São dois gigantes aí do nosso mercado, né? Então ele é um excelente fundo imobiliário. Agora, em relação ao setor dele, é um setor um pouco mais arriscado do que o HGLG11, tá? Esse fundo imobiliário, ele é híbrido, tá? Muitas pessoas falam assim, ah, ele é de papel, ele é papel. Não, ele é híbrido pela Ambima, tá? Por que está aqui papel e não híbrido, né? Porque ele tem uma exposição muito grande aqui aos CRIs, né? Aos CRIs. Então eles acabam classificando ele como papel pela exposição, porém ele é um fundo híbrido, tá? Mas vale a pena sim você ter aí, é um fundo seguro para você adquirir. Entretanto, eu esperaria um pouquinho para ele cair um pouquinho, pelo menos aqui para 1.07, 1.06 para realizar a aquisição. E o nosso top 1, nosso primeiro lugar aqui, fique com o fundo imobiliário que eu conheci recentemente, né? Que eu comecei a analisar ele recentemente. Quero trazer uma análise mais completa sobre o mesmo aqui no canal, que é o XPML11. É um fundo de shopping, tá? O XP Malls, né? Custa R$ 110,98, tem um dividendo aqui de 8,70, não é um dividendo muito robusto, né? Mas é mais tranquilo, mas pelo segmento é um dividendo padrão, tá? E aqui você tem também, lembrando, a valorização da cota, tá? Você não olha só para o dividendo, mas a valorização da cota. Compara aqui, o mínimo de 52 semanas, R$ 93,00 e chegou agora em R$ 110,00. Ou seja, caiu aqui para 93, nesse vale aqui ele caiu para 93 e agora chegou em R$ 110,00. Então é uma boa valorização por cota. E descendo temos excelentes números também, o preço VP levemente descontado de 0,99, tem uma liquidez média diária de 14 milhões de reais, que é muito boa, e o número robusto de cotistas, né, 357 mil cotistas. Já a gestão desse fundo imobiliário é feita pela XP, o segmento shopping, o tipo da Ambima é de renda, né, no caso ali renda com os aluguéis das lojas e tudo mais, né, até do estacionamento inclusive gera renda para esse fundo imobiliário. Aqui o patrimônio crescente, né, e o portfólio do mesmo, que é bem diversificado, tem bastante contratos aqui, tem uma boa diversificação regional, então me chama a atenção, acho que vale super a pena. E como o tema desse vídeo é a segurança, é um fundo seguro para você realizar aí os seus aportes mensais, ou até mesmo semestrais, trimestrais e assim em diante. Para você que deseja aprender a como ampliar a sua rentabilidade mensal, como ganhar mais com o mercado de fundos imobiliários da maneira correta, tá? Sem se expor muito a risco, vale lembrar que eu tenho um curso completo sobre esse mercado, todo passo a passo, desde a análise, a composição de carteira, como que você tem acesso aos melhores fundos imobiliários do Brasil. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Está com R$ 100 de desconto até o final desse mês. Depois ele vai voltar para o preço original do mesmo. Então acessa aí que vale super a pena. Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui. E eu peço para você gentilmente que você comente a sua opinião. O que você acha desse top 3? Vale a pena de fato?
qual desses que você tem na sua carteira. Acredito eu que existe uma chance muito grande de você ter aqui o MXRF11, o HGLG11 e até mesmo o XPML11. Acredito que a menor chance é do XPML11, que ele não é tão conhecido assim como os outros dois concorrentes, entre aspas, tá bom? Então é isso, eu aguardo você no próximo vídeo, a próxima aula. Me siga aqui também, que vale super a pena. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz, eu fico extremamente feliz de trazer informações úteis para você e para sua vida sobre fundos imobiliários e outros investimentos. E vejo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais e tchau!